Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Inesperado. O que podemos fazer quando sentimos emoções difíceis? Quando sentimos vergonha por alguma coisa que fizemos ou deixámos de fazer? Quando sentimos arrependidos por aquela coisa que gostaríamos de ter feito diferente? A maior parte da vida nós andamos a fugir destas emoções. Vamos descobrir como é que podemos, de forma simples, lidar com elas em 3 simples passos. Nós sabemos que a realidade é muito complexa e temos imensas razões para fazer as coisas que fazemos. Mas se formos honestos e perguntarmos que tipo de arrependimentos é que temos, há pessoas que dizem: eu não tenho arrependimentos, eu não me arrependo de nada. Isto não é sinal de uma vida bem vivida, como dizia alguém, mas de uma vida que não é refletida. É ótimo termos arrependimentos. É uma sensação dolorosa, é uma sensação difícil. Mas pode ser que tenha alguma lição lá dentro escondida. É curioso como ao longo da vida as coisas das quais nos arrependemos vão mudando. Quando somos mais novos, há arrependimento tanto de ações como de inações. As coisas que eu fiz e as coisas que eu não fiz. Mas com o passar dos anos, quando temos 30, 40, 50, 60, 70, cada vez mais com o passar do tempo, os arrependimentos que são reportados pelas pessoas em estudos científicos que são feitos, são cada vez mais de coisas que não fizemos. Eu gostaria de ter falado naquela reunião e não o fiz. Eu gostaria de ter pedido aquela pessoa em namoro e não tive coragem. Eu gostaria de ter lançado aquele projeto, mas tive medo de falhar. Ao longo da vida vamos acumulando arrependimentos, mas infelizmente a forma que temos de lidar com eles não nos está a ajudar. Tendemos a desprezar, a ignorar ou minimizar. Dizemos: não sintas, não podes, não estás arrependido, isto não tem nada para te dizer. Ou então exageramos e ficamos num remorso permanente e numa angústia terrível pelas coisas que fizemos ou deixámos de fazer. Nem um nem outro. Temos que aprender a lidar com os sentimentos de forma estruturada. Temos que aprender com as lições que estão escondidas dentro do arrependimento. Porque dentro do arrependimento estão as coisas que nós mais valorizamos. Se nós formos falar com cada um e perguntarmos de que coisas é que eu me arrependo, vamos provavelmente descobrir as coisas que mais valorizamos na vida. E isso é uma lição preciosa. Qual é que é o problema? E é um tema fascinante, tenho vindo a estudar e a aprender. Qual é o problema com o arrependimento? O problema é que lá dentro tem uma lição, tem um ensinamento, tem alguma coisa para nos dar e para aprender. Mas é também doloroso. A dificuldade é que não conseguimos ter um sem o outro. Eles estão juntos, são faces da mesma moeda. E se eu quero ter a aprendizagem, tenho que também ultrapassar a dor que vem com este arrependimento. Então como é que nós podemos lidar com este sentimento difícil que tantas vezes assola a nossa vida, se formos honestos? 3 simples passos. Em primeiro lugar, ter autocompaixão. Autocompaixão, a maior parte das pessoas acha que as torna mais fracas, quando na realidade a autocompaixão torna-nos mais fortes. É a capacidade de aceitar-nos, de termos empatia connosco, de respeitarmos que nem sempre estamos tão bem quanto gostaríamos. Não é uma receita para a mediocridade, é um realismo positivo e com esperança. Se eu fui bruto numa reunião com alguém, autocompaixão não é dizer fizeste bem em ser bruto ou fizeste bem em tratar aquela pessoa. Não. É reconhecer o que verdadeiramente se estava a passar dentro de mim. Reconhecer. Como é que eu me posso tratar com mais autocompaixão? Como é que eu posso ter empatia comigo? Olha, eu reconheço. Eu, de facto, fui uma besta com aquela pessoa porque estava assustado. E acabei de me aperceber, quando eu estou assustado, eu trato as outras pessoas com violência. Porque eu estou com medo. E então sou mais duro e mais violento para os outros. Isto é autocompaixão. E, portanto, saber reconhecer aquilo que está dentro de nós. E não sermos intransigentes. Reconhecermos, em primeiro lugar, a autocompaixão. Em segundo lugar, revelar. Pegar naquilo que se passou e mostrar a outra pessoa. Todos nós, seguramente, já tivemos na vida a experiência de partilhar alguma coisa que nos custa,
que nos envergonha, que não nos orgulhamos com alguém. E como isso é libertador, porque nos ajuda a organizar a cabeça, ajuda-nos a separar os sentimentos, ajuda-nos a perceber quem realmente somos. E ao ver como a outra pessoa lida com isso, ficamos muito mais leves e muito mais tranquilos. O maior receio que as pessoas têm e que as impede de revelar aquilo que verdadeiramente se passa dentro de nós é o receio que as outras pessoas deixem de gostar de nós. Mas 30 anos de investigação científica em múltiplos estudos revelam precisamente o contrário. Quando revelamos a nossa vulnerabilidade, quando temos esta capacidade de nos expor, aumenta o amor que os outros têm por nós. Porque têm mais para amar, porque compreendem, sabem mais fundo quem somos. E quando isto nos acontece, um amigo vem partilhar uma coisa difícil, embaraçante, nós não julgamos e não o afastamos, dizemos, pois é, que chatice, deve ter sido difícil, olha, eu percebo, eu estou aqui. O nosso amor cresce, não diminui. Em primeiro lugar, ter autoempatia. Em segundo lugar, ter a coragem de revelar a alguém em quem confiamos aquilo que nos atormenta, o que para nós é uma tempestade terrível. Depois, quando falamos, afinal, olha, tem esta proporção, é esta coisa específica nesta área da minha vida. Não é tudo. Em terceiro lugar, para nos ajudar a lidar com este sentimento difícil de o arrependimento, é tirar as lições concretas e reais e fazer decisões para que eu possa ser diferente no futuro. Ou seja, se eu sou uma besta com outras pessoas, reconhecer muito bem, tu és uma besta quando estás assustado. Agora que aprendeste isto, como é que eu posso ser diferente? Eu tenho que estar atento quando tenho mais medo. Eu tenho que estar atento às coisas que me deixam mais assustado para saber como é que eu posso fazer diferente no futuro. Portanto, reconhecer para mim, reconhecer para os outros e tomar ações corajosas, concretas, mesmo que seja difícil, para mudar o comportamento. O arrependimento não é uma coisa da qual possamos sequer fugir. Porque todos temos arrependimentos. As únicas pessoas que não têm arrependimento, aprendi recentemente, são as crianças de 5 anos, que acho que ainda não têm o cérebro desenvolvido o suficiente, só mais tarde, quando têm 7 anos, é que têm verdadeiramente contrição e arrependimento. São as pessoas que têm lesões cerebrais numa parte qualquer do cérebro, que eu não sei qual é, e que não lhes permite ter arrependimento, e são os sociopatas. E, portanto, é o mais natural é termos arrependimentos. Coisas que simplesmente gostaríamos de ter feito de forma diferente. A beleza é que o arrependimento existe ao longo de toda a história da humanidade por alguma razão. Nós continuamos a ter arrependimento porque ele nos pode ensinar alguma coisa. Ele tem um presente escondido para nos ensinar. Mas não nos vamos esquecer que a dor que o arrependimento nos traz está colada ao outro lado, à lição que ele tem para nos ensinar. Vale a pena explorar o trabalho do investigador e autor Daniel Pink. Trabalha muito bem, lançou um livro sobre este tema. E, queridos amigos, vamos pensar então nos arrependimentos não como ameaças à nossa identidade, mas como pistas acerca daquilo que valorizamos e do que podemos fazer diferente no futuro. Queridos amigos, comentem, subscrevam, partilhem, enviem a quem quiserem e vemos em breve em mais um vídeo do Inesperado. Até já!